Convidamos mais uma vez, deixa eu apresentar eles aqui antes da gente mostrar uma abertura bem legal que a gente preparou para o público. Cardiologista, Dr. Marcelo Sobral, com a gente mais uma vez. Bem-vindo. Tudo bem, Carol. Com a gente hoje a nutróloga, como eu disse, ela que é casada com o nosso chefe. E super legal até pra gente bater esse papo junto, falando de alimentação. Mônica Larroca Vieira, bem-vinda. Obrigada, Prazer, Carol. viu? Prazer. Pra gente abrir esse bate-papo bem bacana, falar de alimentação, falar de prevenção e ainda, eu acho, daqui a pouquinho, nosso convidado pode falar melhor se ainda é o que mais mata no Brasil, problemas ligados ao coração. Dá uma olhadinha nesse VT. O coração é um dos órgãos vitais do corpo humano, formado por tecido muscular. Ele é o responsável por bombear o sangue por todo o corpo. Hoje, dia 29 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Coração, organizado pela Federação Mundial do Coração. A data tem como objetivo conscientizar e combater a maior causa de mortes prematuras, que mata mais de 17 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% do total de mortes. Além disso, a data serve para lembrar a importância desse órgão e dos cuidados que são necessários. Ter uma dieta balanceada, praticar exercícios físicos e não fumar são hábitos que ajudam a ter um coração saudável e uma vida mais longa. Tá aí, pra gente começar esse bate-papo, a mesa tá muito linda e tem muitas dicas dos nossos profissionais. Vou começar apresentando mais uma vez, cardiologista Dr. Marcelo Sobral. Vamos lá. Depois de tantos dados, eu acho que as pessoas estão acostumadas a ouvir exatamente essas informações, que as mortes, enfim, ligadas aí a problemas cardiovasculares, ainda estão no topo, ainda é um número muito alto. E por quê? Se a gente tem tantos alertas e se no final a gente terminou esse VT tão bacana com aquela prevenção que parece óbvia, mas que depois desse bate-papo vocês vão ver que não é tão óbvia, né? Ah, tire o cigarro, melhore a alimentação e faça exercício. Oi, a gente escuta isso todos os dias, mas a gente tem que desmembrar o que isso quer dizer, né? Então, na verdade, eu gostaria de fazer passar dois recadinhos para você, para quem está assistindo a gente e para você. Primeiro, agradecer esse espaço que você abre para a gente. E é um espaço muito bom, um espaço que as pessoas têm acesso a alguns tipos de informações um pouco desnudadas, né? Que às vezes as informações elas vêm um pouco fechadas, truncadas e as pessoas não entendem. Ainda hoje, a doença do coração é a que mais mata. Como vocês falaram bem no início, cerca de 17 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência de problemas no coração. E estudos nacionais da Sociedade Brasileira de Cardiologia dizem que a cada 40 segundos uma pessoa morre por problemas do coração. Então, na verdade, é um problema muito sério, que apesar de a gente falar muito, ainda é um problema pouco conhecido, né, no sentido de números. De conseguir salvar. E de como a gente consegue tirar as pessoas desse número. E mais uma vez eu parabenizo você pelo programa, pela essa intensidade que você tem, para tentar passar para quem te ouve essa necessidade de melhorar esse cenário, né? A gente, daqui a pouquinho, vai falar dessas mudanças e a doutora Mônica vai falar claramente o que é muito interessante, vai contar um estudo para vocês recente, que eu achei fantástico, mas eu acho que entender os fatores de risco é algo importantíssimo. A gente tem, inclusive, alguns para entrar aqui. Quando a gente fala em fator de risco, o lance da genética é algo que vem muito forte. Verdade. Mas com tantas coisas que a gente tem e com tantas informações e com mudanças que a nossa escolha é que vai denominar e que vai mandar, a gente não consegue mudar um pouquinho essa história da genética? Consegue. Não, na genética é difícil, né? Mas não quer dizer que é um fator familiar que você necessariamente vai ficar doente. A gente tem aquela informação passada de pai para filho, de tio próximo. Não é de mulher, que esposa não é, que isso é muito comum também, não né? Vem da esposa, hein, gente? Ela fala, não, minha esposa infartou, mas esposa não seria parente, entendeu? Então, é pai, mãe, tio, diretos, assim, que tem. E é muito comum. A maioria das pessoas que infartam, ou que eu já operei, ou tem algum parente muito próximo que teve, ou ela tem um hábito de vida muito ruim. São as duas situações. Que levou ao problema. A mudança genética a gente não consegue mudar.
mas o que a gente pode mudar é agir na prevenção para que essa doença não ocorra. Só para explicar rapidinho como é que ocorre essa coisa da parte genética. Quem tem essa herança adquirida, ela apresenta algumas alterações na parede da coronária. E essas alteraçõezinhas, aliada a um hábito de vida não tão bom, que a gente vai falar daqui a pouquinho, aliando a dieta também, ela com certeza ela acaba desenvolvendo. E a doença ela começa lá atrás, ela começa quando a pessoa é criança. Então a gente erra quando a gente gosta de tratar adulto e fazer prevenção em adulto. Então a gente começa tarde, a prevenção é lá embaixo. Eu sempre gosto de lembrar uma propaganda que eu vi, que tinha uma criança, um cachorro no chão e os pais comendo. E aí o pai foi dar para o cachorro, aí a mãe falou, não, ele não come isso. Aí a criança estava comendo, entendeu? Então às vezes a gente tem a ideia do que o cachorro faz mal, mas para a criança também faz mal. Entendi. Hoje... A analogia é perfeita, entendi. Hoje, 50% a gente tem de sobrepeso e chega até 60 e poucos por cento de sobrepeso ou obesos, de criança, obesidade infantil. É seríssimo. A obesidade infantil, ela reduz a expectativa de vida. Então a gente está entrando, a gente caminhou para um aumento da expectativa de vida e agora a gente está tentando baixar isso pela obesidade infantil, né? Olha. Por isso que é importante essas dicas até da doutora, do nosso chefe de cozinha. Né? Porque eu acho que tem uma série de coisas também, e agora... Mônica, você pode contar um pouco do estudo. Hoje, quando a gente fala de prevenção de problemas cardiovasculares, nós também estamos falando de mudança no estilo de vida e também estamos falando de algo muito, muito importante. Prevenção de tantas outras doenças. Aqui é claro que a gente está falando do coração porque hoje é o dia dele, mas com o que ela vai contar desse estudo, a gente vai prevenir um monte de coisa. É que, na verdade, assim, a gente às vezes tem uma ideia assim, vamos prevenir doença cardiovascular, mas a gente tem que pensar que o nosso corpo é um só. Então, assim, quando você está fazendo uma prevenção da doença cardiovascular, isso também serve para o Alzheimer, isso também vai servir para a depressão, isso vai servir para uma série de coisas, né? Olha só. Mesmo porque a gente vai estar mais disposta, nós estaremos mais magras, né? Então, sim, diminuindo o risco de obesidade que ele comentou. Exatamente. E, assim, o que a gente come, geralmente, é o que os nossos filhos comem. Então, eu diria que seria até antes da infância, intraútero a prevenção, porque se você não tem um hábito também durante a gestação, que é extremamente importante. É comprovado, né? Isso, né? É comprovado, sim. Tanto é que a gente faz até reposições de vitaminas, várias coisas lá durante, porque está formando um ser, e o metabolismo está muito acelerado. Então você tem que, às vezes, até fornecer mesmo uma quantidade maior para que ele se forme uma pessoa saudável. E assim, em relação ao estudo que você me perguntou, é um estudo que saiu recentemente agora, foram 7 anos de acompanhamento, 135 mil pacientes, e que foi muito legal o resultado do que a gente já está falando há algum tempo, e que, assim, agora com essa comprovação científica, a gente vai ganhando ainda mais força e enfatizando mais, assim, o que a gente pode e não pode comer, lógico, tudo com moderação, né? Tá. No Sem final, radicalismos. podemos tudo. Com algumas restrições, mas sim, de uma forma geral, sim. Conta pra gente como é que foi, então. Esse estudo, então, ele comprovou o seguinte, que foram pacientes até 70 anos, de 35 a 70 anos, em que foram acompanhados por 7 anos, e o que, no final, né, eu vou contar só a conclusão, que assim, que nos pacientes em que faziam um consumo alto de carboidrato, houve uma maior mortalidade, não só relacionado à doença cardiovascular, mas houve uma maior mortalidade, então relacionando assim, a alimentação rica em carboidrato com o maior risco de mortalidade. Tá. No grupo que houve um consumo maior de gordura, não houve aumento de mortalidade e não houve correlação com doença cardiovascular. Então, a gordura não está relacionada com a doença cardiovascular. A gordura boa. Não estou falando de coxinha, não estou falando de fritura. Né? Estou falando da gordura boa, né? Dos óleos de boa qualidade. Inclusive, houve uma redução do risco de AVC. De AVC também. Doutor, como é que... Agora a gente entrou num papo interessante. Como é que você, como cardiologista, enxerga esse cenário quando a gente fala de gordura e aí a gente vem de uma informação de muitos anos,
certo? Vamos retomar, até para não confundir o pessoal de casa, que o consumo alto de gorduras entope a veia. Entupiu a veia, aí você vai ter problema cardiovascular. Como é que é essa história? Vamos desmembrar, até para a gente facilitar a vida de quem está assistindo. Então, como a Mônica disse, existem 2 tipos de gorduras, né? Existem as boas, que acabam ajudando. Quando a gente fala boa, depois eu posso explicar um pouquinho o que seria essa gordura boa. Não, pode explicar, pode explicar. A gordura boa e a gordura ruim. Isso a gente vê, assim, para ver se a gente consegue fazer um paralelo. Por exemplo, quando você abre o exame lá, tem a ver o nível de colesterol. Todo mundo abre exame. Sim. Então é uma coisa que todo mundo chega no consultório com o exame aberto e já lido. E se é numa sexta-feira, a pessoa fica 2, 3 dias encanada. Desesperada, porque ela entra no Google, aparece um monte de coisa. Aí entra no outro, então ela acaba ficando, ela melhor não ter aberto. Mas enfim, mas aparece ali, colesterol total. Aí tem HDL, LDL, VLDL. O HDL a gente considera como um colesterol bom, que é cardioprotetor. O LDL e o VLDL seriam aqueles colesteróis, a fração dele é ruim, na verdade. E a gente tem alguns alimentos, que até a Mônica vai falar, que apresentam uma gordura que não faz bem para o coração, que é difícil de ser metabolizada e ela acaba no metabolismo nosso para eliminar a gordura corporal, aqui não precisa, vamos dizer assim, porque o colesterol é importante para a gente. Para fazer hormônio, tudo. Para fazer os hormônios, a vitamina D é um derivado de colesterol, então a gente precisa muito de colesterol, não é para tirar o colesterol, mas sim para selecionar o tipo de colesterol e o tipo de gordura. Por quê? As gorduras boas não entopem veia? Não é que não falando que, na verdade, numa linguagem popular. Falar uma coisa, que na verdade a gente está associando muito o colesterol com gordura, e não é bem assim. Esse estudo vem exatamente mostrar que assim, que a dislipidemia e tal tem relacionado mais a um açúcar. Isso é uma coisa que é um erro meio conceitual. Assim, não é que a gente vai estimular a comer gordura, não é isso. Mas assim, reduzir a quantidade de açúcar. É mudar um pouco os hábitos e entender o que é bom, o que é ruim. Entendi. Por exemplo, se você for falar da castanha. A castanha, ela tem uma gordura boa, que aumenta o HDL. A gente produz colesterol dentro da gente. O colesterol não é o que a gente come somente. Cerca de 70% do nosso colesterol é produção endógena no fígado. E o nosso organismo ele é inteligente. Se você comer muito colesterol, isso vai ter uma regulação interna. Não é uma coisa assim, por exemplo, o ovo tem colesterol. Verdade. E ele foi condenado por quanto tempo? E hoje a gente sabe que ele é considerado um superalimento. Por quê? Ele tem colesterol? Sim, ele tem colesterol, mas a gente também produz o colesterol. E o colesterol, ele é vilão para algumas coisas, sim. Mas ele também é mocinho, porque sem colesterol a gente não tem hormônio, sem colesterol a gente não raciocina. Então, assim, em quantidades adequadas. Certo. Ele tem que estar, você tem que estar metabolicamente ok, os seus exames de sangue tem que estar ok, para tudo funcionar ok. Mas, assim, não é assim, só comer gordura. A gente vai comer gorduras que vão aumentar o HDL, que é o colesterol protetor. A gente vai diminuir os açúcares refinados. Açúcar refinado, então assim, você fala assim, é uma coisa que você condena. O açúcar refinado, né? O açúcar mesmo. Adicionar o açúcar. O problema é juntar a gordura com o açúcar. Aí é o deslize. Aí é o problema. O que na verdade esse estudo se baseia, na verdade, a gordura ela sempre teve naquele limite meio vilão, mais vilão do que mocinho. Sim. E ainda continua. Assim, não dá para apostar tudo na gordura. Se a gente puder evitar, melhor. Você, já que respondendo o que você tinha perguntado, para ficar mais fácil. Agora, o que está sendo criticado, e com razão, é o carboidrato. Porque o carboidrato ele é um dos responsáveis por obesidade, até por aparecimento de diabetes. Então, a gente está tratando, os olhares hoje para a nutrição estão mais pro carboidrato. A gordura continua naquele papel dela ainda que tem um limite. Ainda numa sombra ali, com limite e tal, mas não é tão ruim assim, mas o carboidrato hoje é mais perigoso. O carboidrato que aparece, que surgiu, que não tinha problema nenhum, hoje está vendo que tem bastante problema. Então o ideal é evitar. Agora, tem um detalhe também. O nosso corpo, ele vive de glicose. O nosso corpo é como se fosse um carro. Ele precisa de uma gasolina para andar. O nosso corpo, ele precisa da molécula de glicose. E a molécula de glicose é a principal unidade que tem carboidratos e gordura. Tudo vira glicose. Por isso que tudo com moderação é interessante também. Né? Também para prevenção. A gente vai falar o que deve-se
ser retirado e o que a gente deve acrescentar um pouquinho mais e prestar atenção. Inclusive, podemos dividir até em 2 fases daqui a pouquinho. Antes, a gente vai ouvir um depoimento. Olha só que legal. Eu acho... o nome dele não está aqui na minha ficha, Gláucia. A Lígia me falou antes de começar o programa, mas eu acabei de esquecer. Você tem aí o nome dele? Você tem, Juju? Eu acho que está no nosso roteiro. É uma história muito linda. É o Zé, tá certo. Zé Roberto, um beijo. É uma história muito linda. Ele fez um transplante de coração e ele conta um pouco desse lance, assim, ele ficou anos esperando esse transplante. Ele descobriu ainda numa fase, né, que ele tinha um probleminha no coração, uma fase jovem, né, numa fase, ele tinha pouca idade. Então é uma história bem legal. Vamos ouvir, na tela. Há 1 ano e 4 meses eu passei por um transplante de coração em São Paulo. Tudo começou em dezembro de 2000, quando eu estava no litoral norte de São Paulo, quando eu tive o meu primeiro desmaio, digamos assim, porque eu não sabia o que era. Mas, na verdade, foi uma parada cardíaca. Depois disso, eu voltei para minha casa, né? E eu comentei isso com a minha mãe, ela falou, vamos a algum médico. A gente foi num médico, só que pensávamos que era alguma coisa neurológica. Fiz todos os exames e não constatou absolutamente nada e os médicos falaram para mim, vida normal. Aí voltei a jogar futebol, logo passaram-se um mês, eu joguei futebol de novo, quando eu tive mais uma vez um episódio desse. Só que aí já foi um pouco mais complicado, tiveram que chamar o resgate e eu tive que ser também reanimado. Me levaram para o hospital e com mais estudos em cima de mim é que constataram que eu tinha um problema grave de coração. Durante esses 15 anos que eu fiquei com o problema cardíaco, eu tive diversas ocorrências, diversas cirurgias, procedimentos e todo tipo de medicação, tudo que poderia ser feito, o meu médico fez comigo. Quando chegou mais ou menos em fevereiro de 2016, eu já estava muito mal de saúde, vindo de algumas outras cirurgias, quando eu já estava sendo acompanhado, inclusive, pela equipe de transplante. Fui a uma consulta, levar alguns exames. Quando ela olhou, ela viu que a coisa estava muito grave, minha situação de saúde, e falou, hoje você daqui não sai, você já vai ser internado direto, porque você vai agora aguardar um coração, porque seu caso é de urgência. Até que no dia 12 de abril de 2016, surgiu a oportunidade, um ato de amor de uma mãe, que no momento de maior desespero da sua vida, pôde fazer essa doação, esse gesto de amor ao próximo. E eu fui beneficiado com esse coração maravilhoso. Hoje, eu estou muito bem, estou vivendo super bem, com uma qualidade de vida excepcional. Então, é por isso que eu queria passar essa mensagem para vocês hoje, nesse dia, o Dia Internacional do Coração, 29 de setembro, o quanto é importante vocês pensarem e conversarem sobre a doação com as suas famílias. Fica aqui minha mensagem para vocês, agradecer a quem está me assistindo e, por favor, doe órgãos, doe vida. Faça uma outra família sorrir e ter a esperança e a chance de viver bem. Ai, que lindo! Um beijo! A gente se emociona, né? Olha, história linda. E essa semana, coincidência ou não, tivemos aí o Dia do Doador, né? De órgãos também, Dia Nacional do Doador. A gente falou de transplante de rins ontem, uma pauta também super legal. Então, é bacana ouvir tudo isso. Parabéns para você, viu, Zé? Tenho certeza que vai trilhar aí uma vida incrível e contar muito essa história e ajudar muita gente. Obrigada, viu, por ter contado aqui no Você Bonita. Vamos fazer o seguinte, antes da gente falar da alimentação, vamos explicar um pouquinho e mostrar com imagens o que é, então, o problema. As imagens são de infarto, né, Gláucia? Do ataque cardíaco. A gente vai entrar aqui na tela para o doutor explicar para a gente. O que acontece e que momento a gente consegue salvar o paciente? Em quanto tempo ele tem que chegar? Na verdade, aí o coração está começando a bater mal, né? E provavelmente teve um infarto aí, ó. As plaquetas estão passando e geralmente esse é o mecanismo. A placa está sendo exposta, aquele amarelinho, que é a placa de gordura, essa gordura que a gente fala direto também. É um mecanismo de gordura, que essa placa ela vai crescendo durante os anos, como a gente falou, começa quando criança ou até intraútero, a má ingesta de alimentos.
Isso aí vai se acumulando quando a pessoa vai ficando sedentária, obesa e etc. Todos os fatores de risco podem vir todos juntos, ou alguns, ou nenhum, ou só o fator familiar. E isso acaba, a consequência de tudo isso é esse coração desse jeito. Esse seria um momento que a pessoa está infartando e com equivalente a uma parada cardíaca. Essa parada cardíaca não pode durar mais que 5 minutos. Se for mais que 5 minutos, a pessoa está com sérias complicações neurológicas. Então, a ação ela tem que ser, no início de um mal súbito, a pessoa começa a ficar com problema, cai pressão, fica com sudorese, começa a suar frio ou começa com dores no peito. Mesmo, né? Dor no peito, dor epigástrica, que é na boca do estômago, às vezes com uma irradiação de formigamento no braço esquerdo, às vezes formigamento em mandíbula, né? Olha. Dor nas costas, isso já é um início que pode chegar nisso, né? Ou não, a pessoa tem essa dor, vai para o hospital, os médicos ou o serviço de emergência consegue tirar dessa situação, dar um trombolítico, começa a reverter e a pessoa fica bem, tem chance de ser submetida a um procedimento cirúrgico. Marcado, ou não, né? Isso, eletivo que a gente chama. Tá. Mas essa é uma situação extremamente grave que, com esse coração parado, a gente tem pouquíssimo tempo para resolver. Então, veio a dor, o mal súbito, sentiu algo estranho, que aquilo né? Não é parecido com outra coisa. É uma dor muito... Isso é uma situação que a gente não pode... Eu não posso passar exatamente porque eu não passei por ela. Mas, assim, é difícil falar. Mas o que me passam é que é uma dor muito forte, parece que tem alguém pisando no peito da pessoa e rasgando. E é algo diferente, ele vem do nada. Mas pode ser que não tenha. Por exemplo, o diabético às vezes não tem muita dor. Porque ele já não tem A dor mulher, mesmo. ela tem uma dor... Esse é um dos grandes problemas de uma maior incidência de infarto ou mortes em mulher, que a mulher, ela vem a dor, ela já joga por um outro tipo de acontecimento, pode ser uma outra coisa, ela nunca leva em consideração uma dor forte no peito. Isso é muito característica de mulher. Uma vez eu falei de doenças em mulher, isso faz um tempo, e tem essa característica, a mulher tem essa característica, por isso que às vezes morre até mais. Vai passar. É isso, vai passar. O homem se assusta. Deixa eu sentar, senta, né? É muito comum. Senta, peraí que eu vou pegar uma água com açúcar. Açúcar. Com aguinha com açúcar. E nessa ida na água do açúcar, pegar água com açúcar, senta, peraí, deixa eu te abanar e tal, sabe essas coisas? Isso vai postergando. O homem que dizem que é mais chorão, que eu discordo, né? Geralmente vai correndo e tal, e não tenta resolver, entendeu? Esses são os problemas subjetivos que tem a mulher. Da mulher, é legal que fique aí como um alerta. A gente tem perguntinha para vocês, já a gente vai falar da alimentação. O que priorizar, então, no prato, no dia a dia, pra gente e pras crianças, né? Na tela, a perguntinha, olha lá. Um beijo, Mari, obrigada. Existe algum remédio natural, enfim, para arritmia ou algo que possa prevenir? A gente entra nesse universo de natural, eu sei que é muito complicado para vocês que são médicos, que trabalham com estudos científicos e etc., falar a respeito disso, a né? arritmia é um outro tema também extremamente importante, que também eu falo em alguns lugares, que a gente tem hoje 300 mil mortes por arritmia no Brasil. E desde arritmias mais leves até arritmias importantes, né? Assim, remédio para arritmia profilático é difícil. É difícil. Tem que detectar o problema, né? E também, se eu falar, pode ser que isso seja levado ao pé da letra e a gente tenha mais problemas com arritmias. Eu acho que assim, a gente precisa fazer um check-up, um diagnóstico com um cardiologista, não precisa ser ritmologista. De repente, até um clínico geral, ele consegue fazer essa triagem. Que existem muitas arritmias simples que não precisa fazer absolutamente nada. Simplesmente observar ou, às vezes, nem observar. Mas existem arritmias muito graves que são compatíveis com doenças, até com morte, né? com óbito. Então, o ideal é ter diagnóstico primeiro. Tomar remédio seria, vamos dizer assim, no meu entender, esse remédio natural, assim, que é a pergunta, seria uma muleta para a pessoa já se prevenindo. Eu já daria um outro conselho, procurar um médico e fazer, claro, o diagnóstico. E ter um olhar um pouquinho mais técnico, né, do problema. Aí, tem mais perguntinha. Vamos lá, na tela.
Beijo, Joyce, obrigada. Além da gordura, o que mais pode causar o entupimento, então, das veias que mandam sangue pro coração e quais alimentos ajudam a prevenir? Bora falar da alimentação, doutor. E aí? Então, contamos o estudo, então agora vamos para a prática. Na verdade, assim, respondendo a pergunta, é o açúcar, né? Porque, assim, o açúcar ele também vai levar à obesidade, à diabetes, e tudo isso é fator de risco para infartar, né? Para ter doença cardiovascular, para ter o AVC. Então, a pergunta seria o açúcar. E, assim, que tipo de açúcar, né? Porque a gente tem 3 coisas que a gente come. É a proteína, né? O açúcar, né? E a gordura. Então, assim, não dá para você falar assim, eu não vou comer açúcar. Não, eu não vou comer nada de carboidrato. Não vou comer nada. Não é assim. É o carboidrato bom e tudo depende do objetivo. É o que a gente estava conversando. Quando você, assim, eu não gosto muito do termo dieta, porque dieta dá a impressão que assim, ela vai me cortar o açúcar, eu vou emagrecer depois de 3 meses, eu vou poder voltar a comer o açúcar refinado. Então, assim, não é dieta. O que a gente vai falar aqui é estilo de vida. É você incorporar o que é bom e ruim para você. A gente já sabe conceitualmente que o quê? Que a fritura é ruim, não é? Então, a gente quer trazer exatamente, o objetivo aqui do que eu trouxe é mostrar, assim, alimentos que são bons para a sua vida. Agora, o quanto você vai comer, o como você vai comer, isso eu aconselho procurar um nutrólogo, um nutricionista, porque... Para falar das quantidades. As quantidades. Então, uma pessoa, por exemplo, quer perder 10 quilos, é diferente de uma pessoa que já está magra e que, de repente, vai fazer só uma manutenção. Algumas, inclusive, tem que aumentar o ganho de massa magra, né? Dependendo da idade, a gente, depois de uma certa idade também, a gente tem que se preocupar com isso e não perder muito músculo. Então, tudo é direcionado para o perfil de cada um, para o objetivo de cada um, seja estética ou saúde. Mas o foco, eu acho que tem que ser saudável. E aí, por exemplo, eu vou falar dos carboidratos, né? Bons. Então, eu trouxe aqui só coisas boas. Nada do que tem aqui vai ser ruim, né? Para a gente poder falar mais ou menos um pouco. Por exemplo, a abobrinha, o chuchu, a berinjela. Eles têm um índice glicêmico muito baixo, uma quantidade de açúcar muito baixa. A batata doce, por exemplo, ela já é um carboidrato complexo, um carboidrato bom. Mas, por exemplo, se você precisa perder lá 10 quilos, né? Você não tem uma atividade física muito intensa. Então, assim, não pode ser... Que é o padrão do brasileiro. Não pode ser, eu não posso já começar uma dieta com batata doce, com inhame... Porque, assim, essa pessoa não vai perder Ela peso. continua produzindo muita insulina. Exatamente. A insulina, você tocou no ponto importante. Toda vez que a gente come açúcar, o que acontece? Você faz um pico de insulina. A insulina é que vai transformar esse açúcar em energia pra gente. Vai chegar uma hora que você vai lá, você vai estar durante as suas atividades e tal, essa energia vai acabar. O que vai acontecer? Come de novo. Então, por mais isso, insulina. Mais insulina. Então, por isso, assim, a fome geralmente está associada a uma dieta rica em carboidrato. Quando você diminui o carboidrato e naturalmente você introduz gorduras boas, não estou falando de óleo, não estou falando gorduras boas que a gente vai chegar lá. Naturalmente, essa saciedade, essa compulsão alimentar, ela vem. Vira uma coisa que não vai ser aquela assim, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo. Isso tem que mudar. Primeira coisa é você querer. Você colocar na cabeça, eu vou conseguir e eu vou mudar meu hábito de vida. É ouvir o corpo que você não está com fome naquele momento. Porque você está saciado. Isso vem naturalmente. É respeitar. E assim, algumas pessoas demoram um pouco mais, outras não. Tem que ter persistência no início. E no início a gente vai cortar até alguns carboidratos bons, dependendo de quanto você quer perder de peso. Mas isso aos poucos vai ser reintroduzido. Você vai poder comer sua batata doce, você vai poder comer seu inhame. Não, e lembrando, fazendo até um parênteses, esse negócio, o lance da perda de peso, a gente não está falando para a parte estética. A perda de peso é prevenção de problemas cardiovasculares. Está fazendo, porque para não ficar até, não, mas então... Todo mundo tem que emagrecer porque... Não, a preocupação primeira é porque é um fator de risco estar acima do peso. Exatamente, até a quantidade de quanto você vai perder, isso vai ser avaliado na consulta. Também. Porque tem gente que fala assim, chega lá e fala assim, eu quero perder 3 quilos, mas às vezes você não precisa perder os 3 quilos, às vezes você tem que perder mais, às vezes tem que perder menos, às vezes tem que malhar. Perder, né? Às vezes não precisa perder, substituir um tipo de... Porque a balança é uma coisa, né? Você fazer a avaliação mesmo de quanto de gordura, de percentual de gordura, de percentual de massa magra, são coisas diferentes. Peso é uma coisa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Gordura boa, abacate, lindo, maravilhoso, que a gente escuta e tal. Isso aqui é tudo de bom, uma delícia. Mas se a pessoa comer muito abacate, ela também pode engordar. Também você nem aguenta, né? Comer porque... Esse é o lance da gordura. A gente não aguenta tanto, né? Pega uma colher, eu sempre lembro disso, eu não me lembro quem me falou. Mas você pega, assim, uma colher e coloca no leite condensado, você vai a lata toda. Nossa. Porque é açúcar. Porque é açúcar. Agora, você pega uma colher e põe a mesma colher azeite. Ou óleo de coco e você consegue mais de uma?
Não vai. Não vai. Que Essa coisa! ansiedade. E isso é muito interessante. Então vai ao encontro que você está falando completamente. Isso é fato, isso é verdade. O seu corpo ele começa a entender que você não precisa do açúcar, você vai usar uma outra fonte, que vai ser a gordura. E isso é liberado aos poucos. Então você não faz esses picos de insulina, você não tem essa compulsão. Agora, 10 horas da manhã eu preciso comer. Tipo, eu comi antes de vir pra cá. Eu tô sem fome nenhuma, porque eu fiz uma dieta adequada para eu passar a manhã inteira sem me alimentar. E eu não preciso comer de 3 em 3 horas, eu vou comer na hora que eu tiver fome. Essa obrigação de que você tem que almoçar, você tem que jantar na hora certa, não é bem assim. Você tem que ir de acordo com a sua fome. Né? E se você tiver aí um aporte muito bom de nutrientes, a gente vai ter menos fome. Exatamente. Esse é o lance. E isso é uma coisa que tem que vir natural e é estilo de vida. Batendo muito nessa tecla que não é assim, apenas essas dietas muito restritivas que você fala assim, eu vou comer tantas calorias. Hoje a gente não conta caloria, a gente conta carboidrato. E aí é o que pode e o que não pode comer. Interessante você falar, não conta caloria, mas conta carboidrato, eu não tinha ouvido. Legal, exatamente. não é só contar nutriente, você conta também nutriente e carboidrato, que é o que vai diminuir. A gente usa a gente tem várias ferramentas, aplicativos que você vai colocando ali, você vai vendo a quantidade de carboidrato e vai chegar um ponto que você não precisa mais disso. Fala assim, você pode comer 40 gramas de carboidrato por dia. Vai chegar um momento que você já vai saber. Não precisa mais da ferramenta. É uma coisa tão natural. Então, aqui todos esses são carboidratos bons, né? As castanhas, por exemplo, as castanhas elas são excelentes nutrientes porque a gente, quando você tem fome, a gente evita você, por exemplo, comer uma fruta que tem um índice glicêmico alto porque você acaba absorvendo mais açúcar, né? Tanto a glicose quanto a frutose. Então, as castanhas elas são excelentes até nos lanchinhos. Tudo com moderação. Por quê? A castanha ela é rica em selênio, né? O selênio ele é ótimo para tireoide, ele é ótimo para o metabolismo. Ela tem magnésio, que assim, não sendo como um remédio, mas assim, falando da parte nutricional, o magnésio, ele ajuda a regular os batimentos cardíacos, né? Que legal. Então, as castanhas são ricas em magnésio, que são excelentes. Mas assim, tudo também tem que ser com moderação. Ela tem ômega 3, né? Ômega 3 a gente sabe que aumenta o HDL, né? Que é o colesterol bom, né? Então, e desinflama, né? Desinflama. Tudo isso, na verdade, eles têm a ação antioxidante, né? Eles são anti-inflamatórios, as castanhas, todas as oleaginosas. Então, assim, isso serve menos o amendoim, tá? O amendoim não. O amendoim não? Não, o amendoim não. Tá? O amendoim, além dele ser rico em carbo... ele tem muito carbo? O amendoim tem, e ele, assim, ele não é muito bom pro fígado. Ele tem a predisposição a um fungo que aumenta as aflatoxinas e que elas podem ser hepatotóxicas e até relacionadas a câncer e tal. Então, a gente não recomenda o uso abusivo. Lógico, pode comer, mas assim... você vai ter um petisquinho ali de amendoim, não vai deixar de ser lógico, não. Ali, Você tá ali beliscando alguma coisa. Tem um amendoim? Pode comer esse amendoim. Mas assim, diariamente, a gente recomenda a castanha, mas não o amendoim. Mas a castanha de forma diária. Vamos colocar mais uma perguntinha. Essa é de alimentação também, Alça? Então, vou só fechar uma coisinha antes da gente colocar essa que não é de alimentação. Importante que aquele grupo ali, ó. Queijo, tal, manteiga, não sei o que lá. Bom, tem as proteínas e tal. Como é que isso aqui é visto para a gente conseguir ter um plano alimentar adequado e são coisas gostosas, mas que também tem ali a gordura, enfim. Qual é a visão daquele grupinho ali? Então, ali entra mesmo a parte das gorduras, né? Queijos. Queijos, quais são os melhores queijos? Os amarelos, tá? Aí você fala assim, mas queijo amarelo, eu adoro queijinho branco. Não, o queijo branco, ele não é o ideal. Ela tá mudando, eu adoro, gente. Eu adoro. Porque você ouve. É muito mais saboroso o queijo amarelo, né? Você fala assim, mas o queijo amarelo tem gordura. Então, assim, lembrando do... Mas é uma gordura que o nosso corpo reconhece. Exatamente, uma gordura boa. Então, assim, os queijos amarelos, que a gente tem que pensar assim, vai aumentar a minha saciedade, porque ela tem gordura e eu vou comer menos. Eles têm menos sódio. Tá. Então, assim... eles têm menos sódio, é verdade. E como é que você vai calcular? Como é que um queijo ele é bom? Ele é bom se ele é duro e amarelo. Por quê? A própria fermentação dele, o queijo curado, maturado, ele faz uma fermentação do açúcar, que é a lactose. Então, o queijo amarelo ele tem menos lactose. Inclusive, intolerantes à lactose, não é que ele é zero lactose, mas eles toleram melhor, dependendo do grau de intolerância, os queijos amarelos. O queijo parmesão é excelente do que os queijos brancos. Então, por isso que aquele da Serra da Canastra é considerado um super queijo. Ele atende aí. E esse lance até dessa fermentação que você está falando é algo que muda totalmente o queijo. Né? Inclusive o preço dele, né? Inclusive você tem que ver no rótulo, um dos conselhos que eu dou é se tem urucum.
Se o queijo é amarelo, mas tem urucum, não é que o urucum é ruim, mas assim, ele é usado como corante, então ele não é um queijo amarelo real. Ele tem que ser um queijo amarelo de qualidade, então tem que ser um queijo realmente urucum. curado. E geralmente os queijos mais duros são os que tem menos, são os mais curados, né? Você vê que o queijo curado geralmente ele é duro, né? Tá vendo? Olha, um monte de conceito, gente, um monte de conceito. A outra coisa legal também... Pode falar, depois eu vou pra pergunta. Manteiga ghee, né? A manteiga ghee é a manteiga clarificada, que assim... Você pode fazer em casa manteiga clarificada. A gente ensinou uma vez aqui, acho que tem, não, se a pessoa entrar no YouTube do Você Bonita, que você vai ali, vai subindo, ela né? Esquenta, você tira a parte sólida. Tirando, E, enfim, mas quando a gente, até pra gente falar dessa alimentação, o pessoal de casa entender o limite. Uma pessoa que ainda está comendo muito carboidrato, e se ela começar a seguir estas dicas vai engordar. Do queijo, da manteiga ghee, também não vai adiantar nada. Isso aqui só funciona se ela diminui o carboidrato, certo? Isso, se já tiver só pra assim, ver se eu entendi. Ela vai ajudar na saciedade e tal, quando introduzida numa reorientação alimentar. Mas assim, lembrando sempre que é um conjunto de coisas. Não adianta você, eu vou começar a comer manteiga ghee porque ela é boa, mas eu vou continuar comendo com pão. Não. Não, entenderam? Não, eu queria chegar nesse ponto que às vezes fala assim, não, mas eu ouvi lá que é bom. Eu vou comer manteiga ghee, vai, coloca no pão. Não. Claro, no Você Bonita, já viu essa história? Que eu vi lá no Você Bonita que outro dia, foi uma médica, ela falou, não, que a manteiga é bom, queijo amarelo, que eu não preciso comer, eu posso comer o amarelo, que gostoso. Aí vai lá e põe no pão, que é o carboidrato que você falou, que é o que a gente tem que diminuir. Então, vamos para mais uma perguntinha, porque essa daí também, enfim, para o nosso doutor, para a gente fechar tudo isso, daqui a pouquinho tem uma culinária maravilhosa. Cris, um beijo, obrigada. Ixi, que interessante, a pílula do dia seguinte causa infarto? Tem relação isso aí, só se a parte hormonal estiver muito descontrolada, sei lá. Eu acho que tudo isso que é pontual, que não é... Para você infartar, não é um evento pontual. É um estilo de vida inadequado, uma dieta inadequada, uma pessoa ser obesa, estressada, ter hipertensão não tratar, ter diabetes não tratar. É um conjunto de fatores para levar a pessoa ao infarto, que seria um problema bem grave. Agora, uma pílula do dia seguinte, eu não sei se ela tome todo dia, né? Não sei se precisava avaliar. Agora, mas uma vez não causa, não. E nada de uma vez só também é muito raro, raríssimo, por sinal. Doutor, para a gente caminhando para encerrar, claro. Vou ouvir os dois lados. Hoje, o que é considerado padrão ouro, não só na prevenção, que foi tudo que a gente discutiu aqui, faltou falar da atividade física, mas acho que não precisa nem dizer. É muito claro que não fumar e praticar uma atividade física, né, aumenta muito a nossa expectativa de vida, gente. Claro. Isso, né? Mas, para o pessoal de casa entender, o que é hoje considerado um padrão ouro para que aquela pessoa se sinta confortável e segura, que ela está fazendo check-up, o que é este check-up, como deve ser feito, porque eu tenho um amigo de 30 e poucos anos que... Na mesma semana, eu já contei isso aqui. Na mesma semana, ele tinha feito eletro, ele tinha ido no médico, ele infartou na mesma semana com 32 anos. Graças a Deus está vivo, deu tudo certo. Ele percebeu que era algo estranho, correu a tempo e está tudo bem. Porém, ele tinha feito os exames naquela semana. Então, às vezes, o exame não é suficiente, né? Não, na verdade o exame não é, porque o exame ele traz um retrato naquele momento. O exame é um retrato, é uma fotografia daquele momento. Entendi. Assim, por isso que eu sempre indico, em todo lugar que eu vou, ir ao cardiologista é igual ir a mulher ao ginecologista. A mulher, quando vai ao ginecologista com 14 anos, quando começa a primeira menstruação, ela tem algum problema? Não tem nenhum problema. Ela aconteceu um evento ginecológico com ela e ela vai levando, ela fica com aquele ginecologista a vida inteira. O cardiologista é assim. O que acontece é que as pessoas procuram um profissional, o especialista, quando estão com algum tipo de doença. Entendi. Então, aí faz um exame, aí tem a foto daquele momento. Não quer dizer que aquele exame, naquele momento, aquela foto está normal. Tem que ver o hábito de vida dela. Então, se você me perguntasse qual que seria sua mensagem final, assim, seria mudar o estilo de vida. E esse estilo de vida é baseado principalmente numa alimentação, pode falar dieta? Não. Uma alimentação saudável, que ela já falou muito bem, por sinal, e combater o sedentarismo. Porque combater o sedentarismo, você pode até pensar, todo mundo vai pensar comigo agora. A pessoa não vai ficar obesa, a pessoa vai se sentir bonita, vai comer melhor, né? Vai melhorar a autoestima. Dormir melhor. Vai dormir melhor, vai, de repente, combater a hipertensão e a diabetes em segundo momento, né? A depressão e a ansiedade são os problemas crônicos também que causam problema no coração.
e fugiu agora. Mas e o estresse, que para mim é o vilão. Para mim é o principal vilão. Depois do fator familiar, o hereditário, para mim é o principal vilão, que é o estresse. Vamos ser felizes, né? Agora, você se apoiando em 2 pilares, que seria uma alimentação saudável e uma mudança de hábito de vida, prática de exercício físico, que tem diferença, fisioterapia, exercício físico e atividade física. Ou depois, se tem. Aí depois outro dia a gente fala... outro tema, mas ou se tem. Então, as pessoas têm que se apoiar nesses 2 pilares, comer bem e fazer exercício, atividade. Porque no exercício você vê que já abre várias condições. Muda o dia. Atividade física muda o dia. Tem um depoimento que eu vou ler, e depois queria até o seu comentário. É legal que eu pedi no início do programa para que as pessoas mandassem e tal. E é muito gostoso ver essa participação. Isso aqui é um bate-papo, claro, né? Nossos convidados se conhecem, isso não é à toa, né? Que role essa liberdade para que a gente traga de verdade. Gente, aqui sempre a questão é: queremos ajudar. Aqui a gente tenta salvar vidas. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem nesse momento e vão compartilhar na internet depois dessa pauta lá pelo YouTube do Você Bonita? E isso vai chegar cada vez para mais pessoas. Para quê? Para a gente salvar vidas. Dá uma olhadinha então, vamos lá, ler juntos aí esse depoimento na tela. Um beijo, Cris, obrigada. Sofri um infarto em abril. Não fumo, tenho uma alimentação saudável, não tenho diabetes e colesterol alto, praticava exercícios físicos e não tenho caso de infarto na família. Depois do ocorrido, fiz todos os exames cardíacos e os médicos até hoje não sabem dizer o motivo deste infarto. E me parece jovem, né? Então, um beijo, obrigada, Cris, pela mensagem. Isso também pode acontecer. É o famoso caso que eu imagino que vocês digam, o caso que não está no livro. Né? Existem aí os casos que são os clássicos e os casos que não são, né, doutor? Cabe a gente, eu até pedir licença para eu dar uma outra dica também, porque eu acho que quem está em casa ouve a gente, mas às vezes fala, e aí, né? Resume para mim tudo isso aí que eu achei legal e tal, mas aonde que eu posso pegar uma tangência nesse para usar para mim, né? Na verdade, é o que a gente falou, 2 pilares, alimentação e exercício físico, sempre. Se preocupar, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu já saio correndo, eu vou para o trabalho, eu como rápido, tenho reunião na hora do almoço. Desculpa, isso é tudo desculpa. Isso quando chega para mim é desculpa. A gente sempre tem tempo de fazer as outras coisas, né? Então as pessoas, se fosse dar um resumo, seria a pessoa começar devagar. Os hábitos, eles se fortalecem e se solidificam na gente quando ele é constante e num caminho para uma mudança, porque a nossa mudança vem de dentro, não vem do que a Mônica está falando, do que eu estou falando, que você fala muito bem. A gente tem que querer, né? A gente não convence ninguém, as pessoas têm que querer mudar. E nesse caso, a gente se baseia mais da maioria dos acontecimentos, evidente. Tem casos que acontecem infarto sem uma causa aparente, mas... No fundo, de repente, um estresse... Ainda bem que não é, vamos dizer assim, a maioria dos casos, é a minoria. É a minoria que é fora do clássico. Mas, Cris, tenho certeza que agora, daqui para frente, principalmente com as dicas e com tudo que você deve estar estudando para viver melhor, vai dar certo. Obrigada, viu, por ter mandado aí. Quem sabe um dia outras coisas e outros estudos e outras comprovações talvez digam por que isto aconteceu, né, e que até hoje a gente ainda não sabe, mas que futuramente possamos saber dentro da medicina. Eu tenho que encerrar, eu ficaria aqui muito. Papo uma delícia, quero te agradecer. Eu vou agradecer e passar o contato, gente, pelo seguinte. Vou pedir, inclusive, que a gente vá para a culinária, para vocês ficarem por aqui. Claro. Em algum momento podem surgir perguntas, a gente vai fazer um bate-bola com o nosso chefe. Pois é, dar um palpite, experimentar daqui a pouquinho, que essa parte é boa, né? Essa hora a gente já está com muita fome. Olha, quem quiser saber mais, o agradecimento ao nosso doutor cardiologista hoje, doutor Marcelo Sobral, o site doutormarcelosobral.com.br, o trabalho da nossa nutróloga Mônica Larroca Vieira, falei direitinho? Isso. Telefone 987-430499, tem um e-mail também de contato, monicalarroca, com 2 Cs, @gmail.com, para quem quiser fazer perguntas. E claro que vocês estão convidadíssimos a voltarem quantas vezes, né, for necessário, e é sempre um prazer poder bater bola e aprender. Eu já aprendi mais uma. Essa do queijinho aí, vou ficar pensando nela, não é? Lembrem-se, tudo aqui, gente, com responsabilidade, a gente está falando para muita gente, então a gente sabe o quanto isso, quanto a gente precisa ter responsabilidade, mas entendam o recado.
é algo que você introduz uma coisa, mas porque você retirou outra, que neste momento tem sido comprovado que é pior. Certo? Até para resumir, para falar, ai, Carol, mas eu comecei a comer o queijinho amarelo e engordei. Desculpa, assim, sempre com uma orientação também de um especialista, porque às vezes a gente acaba, o comer certo, as pessoas falam, mas eu como super certo. Aí você faz assim, tá bom, o que você comeu no almoço, no jantar e no café da manhã? A pessoa acha, mas nem sempre, então precisa de uma orientação. Aí, obrigada, gente.